Olá pessoal, meu nome é Thiago, mais uma vez gravando vídeo aqui para o canal, e hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante, que é a atividade educadora dos gregos, com foco bem no início, que é Homero e Hesíodo. Para isso, eu utilizei duas obras, que é A Paideia do Werner Jaeger e o primeiro volume da coleção sobre literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Bom, mas antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações, nos ajude na divulgação desse conteúdo que tem o intuito de ajudar outras pessoas que buscam uma formação um pouco mais profunda. Bom, abre aspas já para a citação do Werner Jaeger. Todo povo que atinge um certo grau de desenvolvimento sente-se naturalmente inclinado à prática da educação. Ela é o princípio por meio do qual a comunidade humana conserva e transmite a sua peculiaridade física e espiritual. Ou seja, a educação não é uma propriedade individual, mas pertence por essência à comunidade. Assim, o caráter da comunidade imprime-se em cada um dos seus membros. A educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino exterior como na sua estruturação interna e desenvolvimento espiritual. Com efeito, o papel dos gregos foi determinante e foi fundamental no desenvolvimento da educação no Ocidente. Aqui, como eu já disse, o nosso foco será Homero e Hesíodo. Tá? A Grécia representa um progresso fundamental em tudo que se refere à vida dos homens em comunidade. E essa vida em comunidade funda-se em princípios completamente novos. Ainda que antes dos gregos tenha havido realizações e desenvolvimentos educacionais anteriores, a história da cultura, como diz o Werner Jaeger, se inicia com os gregos. A sua importância é universal como educadores e deriva da sua nova concepção do lugar do indivíduo na sociedade. E o que fica muito claro é que mesmo essa posição inicial, ela foi sofrendo aprimoramentos no decorrer do tempo na Grécia. É com os gregos que são descobertas as leis profundas que governam a natureza humana e das quais se derivam as normas que regem a vida individual e a estrutura da sociedade, sendo que os gregos perceberam pela primeira vez que a educação tem de ser um processo de construção consciente, como Mortimer Adler fala, que o principal sujeito ativo da educação é quem está sendo educado, que o professor é meramente uma ponte, né? E aqui começa-se a tomar consciência dessa forma, dessa construção. Antes do processo de educação gerado pelos filósofos, a formação do homem grega se baseava nos escritos dos poetas, sendo Homero e Hesíodo os de maior destaque. É claro que depois vieram outros, mas os papéis principais são desenvolvidos aí por Homero e Hesíodo, mas poderia citar Solon, Píndaro, Safo. E esses poetas, anteriormente aos filósofos, tiveram enorme importância na educação e na formação espiritual dos gregos. Assim, buscou-se esse alimento educacional inicialmente nos poemas homéricos, Ilíada e Odisseia, os quais exerceram influências análogas àquela que a Bíblia exerceu sobre os judeus. Né? E em Hesíodo houve também uma influência muito grande por volta do século 7 e 6 a.C. O processo de formação educacional grego se inicia com o ideal do homem e a sua formação integral. Esse ideal era aristocrático e toda a formação posterior, por mais elevada que seja, e ainda que haja mudança no seu conteúdo, conserva essa clara marca de sua origem. O Otto Maria Carpo vai dizer que o Homero ele era o poeta dos nobres e aristocratas e Hesíodo era o poeta do proletário. Né? O tema essencial da história da formação grega é o conceito de areté, cuja tradução mais aproximada é virtude, na sua acepção não atenuada pelo uso moral e como expressão do mais alto ideal cavaleiresco, unido a uma conduta cortês e distinta e ao heroísmo guerreiro, o que fica muito claro quando se lê o texto da Ilíada. Né? Na sua forma mais pura, é no conceito de areté que se concentra o ideal da educação dessa época, e Homero é o testemunho mais
remoto da antiga cultura aristocrática, junto com a areté, que havia essa nobreza, a qual estava ligada à questão ética, designando o homem nobre que na vida privada e na guerra rege-se por normas certas de conduta. O código da nobreza cavaleiresca tem uma dupla influência na educação grega. Dela herdou a ética, posterior da cidade, como uma das mais altas virtudes, a exigência da coragem, cuja designação posterior recorda claramente a identificação homérica da coragem com a areté varonil. Novamente, pela leitura do texto, né, da Ilíada principalmente, quando são narradas as batalhas, né, entre os gregos, né, que nessa época nem tinha esse nome, e a questão de Troia, né, nessa batalha entre eles, nessa narrativa fica bem clara essa areté varonil. A força educadora da nobreza, então, reside no fato de despertar o sentimento do dever em face do ideal. A Ilíada fala-nos de um mundo situado num tempo em que domina o espírito heróico da areté e corporifica esse ideal em todos os seus heróis, seja, né, no caso de Aquiles, Agamenon, no Heitor troiano, né, junta numa unidade ideal indissolúvel a imagem tradicional dos antigos heróis, transmitida pelas sagas e incorporada aos cantos e às tradições vivas da aristocracia de seu tempo, que já conhece a vida organizada da cidade, como provam principalmente as pinturas de Heitor e dos troianos. O valente é sempre o nobre, o homem de posição. A Odisseia tem, em poucas ocasiões, para descrever o comportamento heróico. Ela pinta a existência do herói depois da guerra, né, que narra o retorno de Odisseu, as suas viagens aventureiras e a sua vida caseira com a família e amigos. Há também um elemento feminino que exercia um papel importante na cultura aristocrática. A areté própria da mulher era a formosura, contudo ela não exercia apenas esse papel de satisfazer as necessidades do homem, mas assume a posição jurídica e social. As suas virtudes são a modéstia e o desembaraço no governo do lar. Aí, nesse caso, Penélope é louvada por sua moralidade rígida e virtudes caseiras, né, que não cedeu às propostas dos seus amantes. Na Odisseia, Helena aparece como protótipo da grande dama, distinta em elegância e soberana na forma social, o que não acontece com essa distinção na Ilíada. A posição da mulher nunca mais voltou a ser tão elevada como no período da cavalaria homérica. A sua presença basta para acabar com as disputas, e pela sua intercessão o conselho determina as decisões do marido. Arrematando, Homero, e com ele todos os grandes poetas da Grécia, deve ser considerado não como simples objeto da história formal da literatura, mas como o primeiro e maior criador e modelador da humanidade. Ao lado de Homero, os gregos colocaram Hesíodo, né, que é o autor, um dos seus livros seria a Teogonia. Né? Este apresenta uma esfera diversa, sendo que principalmente o último dos seus poemas, intitulado Erga, apresenta a descrição da vida campestre da metrópole grega no final do século VIII a.C. e completa essencialmente a representação mais primitiva do povo grego. Ou seja, existe um complemento entre a visão aristocrática, né, e nobre de Homero e, como o Otto Maria Carpo traz, essa visão, digamos, mais da classe mais baixa, né, vinda de Hesíodo. Homero, que toda educação tem seu ponto de partida na formação de um tipo humano nobre, em Hesíodo é revelado a segunda fonte de cultura, que é o valor do trabalho, expresso principalmente em seu poema rústico, Os Trabalhos e os Dias. Assim, o heroísmo não se manifesta só nas lutas do campo aberto, como na Ilíada, mas também na luta silenciosa e na luta tenaz dos trabalhadores com a terra dura.
Hesíodo então mostra essa outra face do grego, como eu disse, essa visão complementar, que o povo possuía grande apreço pelo trabalho. Verifica-se assim, como eu disse, uma espécie de visão complementar entre Homero e Hesíodo, visão da qual representa o início, o esforço da atividade educadora dos gregos. Além de Hesíodo dar essa ênfase à vida do campo, nele descortina-se a ação da cultura nobre e de seu formato espiritual nas camadas mais profundas da nação. Assim como Homero está ligado à aristocracia, está ligado à aristocracia, Hesíodo mostra a sua forma de conteúdo e a sua estrutura baseado no popular. Enquanto Homero descreve o destino dos heróis que lutam e que sofreram como sendo o drama dos deuses e dos homens, Hesíodo apresenta o simples acontecimento civil da ação judicial, como na luta entre os poderes dos céus e da terra pelo triunfo da justiça. Hesíodo não só enfatiza o valor do trabalho, mas coloca como único caminho para alcançar a areté, né? Essa outra visão de areté. Aqui não se trata de uma areté guerreira da antiga nobreza, mas da classe proprietária, né, baseado na riqueza, mas sim na areté do homem trabalhador, que tem sua expressão numa posse de bens moderada. Em Homero, a cultura aristocrática adquire uma influência do tipo humano geral. Com Hesíodo, a civilização camponesa sai do seu acanhado limite de esfera social. Ou seja, esses são os dois pais, né, da atividade educadora grega. Para mais informações, recorram a esses livros que eu mencionei. Aqui a minha intenção é mostrar que a civilização grega, bem no início, digamos assim, já primava por essa atividade educadora que passou por todas essas fases, né? Os poetas nessa época que eram os educadores dos nobres, porque ainda não havia os filósofos, né? Eles eram responsáveis pela educação dos nobres, enquanto futuramente viria aí os filósofos, né? Primeiro da física, depois chegando, culminando em Sócrates, né? Que é o grande divisor de águas. Bom, espero que vocês tenham gostado e tenham aproveitado esse vídeo. Um abraço, até o próximo.